Oi, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa conversa, né? Nosso assunto sobre conflitos familiares. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que são muito fortes, referente a brigas de casais, referente à separação. São dois assuntos que acontecem muito de casais se separarem por causa desses dois assuntos que nós vamos abordar hoje, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre entretenimento, tá? E sobre religião. Mas vamos orar primeiro, né? Vamos lá. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer, meu Deus, pedir direção, pedir graça, que o seu Espírito Santo esteja nos direcionando nessa conversa, que o Senhor possa nos abençoar com a sua presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, lembra que eu falei que todos os assuntos estão na Bíblia? Nas outras conversas que a gente teve, nas outras semanas, nós falamos e encontramos na Bíblia, né? Todos esses assuntos que você estava em dúvida, nós falamos sobre dinheiro, sobre criação de filhos, falamos sobre as tarefas, né? Sobre papéis do casamento, né? Da mulher e do marido no casamento, né? E falamos sobre amizades, principalmente sobre amizades tóxicas. Hoje nós vamos falar sobre entretenimento e religião. O que seria entretenimento, né? Entretenimento é aquilo que a gente faz em tempo de folga, em tempo livre, né? E muitas vezes diferentes interesses acabam levando aquele casal a ter conflitos, né? Como é que a gente pode resolver isso, né? O que a gente pode fazer, o que o casal pode fazer para se divertir junto e como isso não pode acabar virando um conflito. Por quê? Muitas vezes, por falta de conversa, a mulher quer fazer alguma coisa, o marido quer fazer outra, o marido não gosta disso, a esposa não gosta daquilo. Só que a gente tem que lembrar que nós somos uma só carne. A esposa tem que não viver para ela e o marido não tem que viver para ele. Eles têm que viver um para o outro. É uma servidão, o marido servir a esposa e a esposa servir o marido. Tem que ser algo mútuo, tem que ser algo verdadeiro, algo puro. Então, quando a gente entende isso, que é tão simples, é algo tão simples, né? Quando a gente entende que a resolver um conflito referente a entretenimento é você ser serva do seu marido e seu marido ser seu servo, a gente vai se alinhar e resolver esses problemas da melhor forma. Ó, a Bíblia lá em Eclesiastes 9:9 fala assim: Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus te deu debaixo do sol, pois essa é a recompensa por todos os teus esforços neste mundo. Ou seja, a Bíblia diz que o marido ele tem que viver alegremente com a esposa dele, sabe? Não é só trabalho, 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 não. Trabalho faz parte, tá falando aqui, mas desse trabalho árduo diariamente tem que ter uma recompensa, e a recompensa é viver alegremente com a esposa. O que é viver alegremente? Não é viver todos os dias dentro de casa, não é tipo assim, chegar do trabalho, a mulher vai pra pia, o homem vai fazer isso, a mulher vai fazer aquilo, e não ter um momento entre os dois. Tem filhos, mas vocês têm que ter um momento de casal.
passear, assistir um filme, pode ser até em casa mesmo, mas ir pro cinema, ir num restaurante, e tomar um sorvete, e chutar pedrinha na rua, sentar na praça para conversar, vocês têm que ter esse momento. Entretenimento engloba assim, um leque muito grande de coisas para fazer, mas dentro de casa mesmo tem tantas coisas que vocês podem fazer juntos, né? Conversar, isso aí é fundamental, mas assistir um filme legal junto, escutar louvor junto, ler a Bíblia junto, orar juntos, sair de casa, vocês podem, principalmente, né, para a igreja não é um entretenimento, é bênção, né, não é diferente. Mas, por exemplo, ir visitar outras igrejas também, né, da mesma visão da sua igreja, mas ir ao cinema, ir ao shopping, passear e comer alguma coisa, jantar junto, fazer algo diferente. O marido fazer uma surpresa para sua esposa. Ah, hoje vamos fazer algo diferente? Ai, vamos jantar fora? Hoje você escolhe aonde você quiser ir, né? Mas claro, né? Dentro do seu orçamento, certo, com certeza. E assim, porque você viver todos os dias, de segunda a sábado trabalhando, chegando em casa, as tarefas de casa, e não ter um dia. Ah, mas domingo é de Deus, né? Domingo a gente vai para a igreja, domingo a gente guarda o domingo, né? Mais para isso, porque de dia você pode fazer um piquenique e tudo, mas o casal geralmente gosta de jantar fora, então tem que guardar um dia no mês, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por semana, para que tenha esse momento entre casal. Porque se vocês dispensarem, se vocês dois não tiverem esse momento, vai se tornar um casamento apático, sabe? O casamento sem alegria, sem sorrisos, só vão pensar em pagar conta, cansaço, arrumar a casa, trabalhar, e isso destrói o ser humano, isso contamina o casamento. Então, que vocês tenham alegria junto. A Bíblia fala, né? Vocês têm que ter esse momento de alegria. Viva alegremente com sua mulher, com a sua esposa. E o marido tem que ter esse momento, o casal tem que ter esse momento. E também com os filhos. Se vocês tiverem filho, né? Quem tiver filho, tem que ter também um momento entre o casal com as crianças, passear, ir no shopping, fazer um piquenique no parque, né? Enfim, é muito importante. A Bíblia é bem clara quando ela fala que o marido, né, tem que viver alegre com a sua esposa, passear, se divertir, ser marido, ser esposa, ser serva, ser servo. Você viver para fazer o seu marido feliz, e o seu marido viver para ser servo seu, para te fazer feliz. Não é você casar para ser feliz, mas casar para fazer essa pessoa feliz, né? E sobre religião. Sobre religião, é assim, muitas vezes acontece isso quando o casal não é cristão, né? E acontece de um deles só se converter, entendeu? Por exemplo, só a esposa se converter e o marido não, ou só o marido se converter e a esposa não. Aí acontece esses tipos de conflitos que acabam sim em separação, porque são choques, né, de ideias, choques de religiosidade, e muitas vezes, a maioria das vezes acontece isso, que a esposa se converter e o marido não, aí ele não aceita que ela vá para a igreja, ele não aceita que ela participe de ministérios da igreja, e ela acaba vivendo naquele casulo, presa, e não consegue viver em Cristo, se soltar, né, da maneira que ela queira, porque ela tem que viver ali embaixo daquele jugo, né, de prisão, porque acaba virando uma prisão, porque você não tem liberdade de adorar, de ir à igreja,
para viver a vida em Deus. E o marido vai acabar fazendo cobranças, né, sobre horários e tudo, e você vai acabar ou saindo da igreja ou se separando, porque vai haver conflitos diários, principalmente quando você vai para a igreja. E a Bíblia diz o seguinte sobre isso, está escrito lá em 1 Pedro 3:1, fala assim, ó. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra de Deus, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar o modo de viver puro e reverente. Ou seja, a palavra está falando, a Bíblia está falando que quando há choque de religião, no caso, né, o marido não aceita que a esposa seja cristã, que ela vá para a igreja, ela não tem que ficar falando, discutindo, brigando, porque só vai piorar a situação, entendeu? Você só vai tornar uma situação insuportável, tanto para você como para ele. Então, como é que você vai ganhar seu marido para Jesus? Você só em atitudes. Não adianta você ficar falando, tagarelando, discutindo. Não. Faz o seu papel de esposa cristã, do jeito que a Bíblia fala, e faça seu papel de cristã, filha de Deus. Adore a Deus, ore, vá para a igreja, receba auxílio, aconselhamento dos seus pastores, que eles vão com certeza te ajudar nessa situação. E você vai se sentir acolhida de uma forma tão enorme, né, nos braços de Deus, que você vai querer que seu marido seja acolhido desse jeito. E ele vai ver. Porque você vai mudar a sua maneira de falar, você vai mudar o seu jeito de olhar, o seu jeito de andar, o seu jeito de se vestir, o seu jeito de lidar com situações, com problemas. Ele vai notar que você, até a maneira de você falar com ele, de cuidar dele, tudo vai mudar. Se você seguir a palavra direitinho, do jeito que fala em Efésios, fala em 1 Pedro, sobre o casamento, sobre como se comporta uma esposa, ele vai ver em você o que ele não via antes e ele vai querer isso para ele. Nessa batata, ele vai querer isso para a vida dele. E é assim que você vai ganhar ele. Você não vai ganhar ele tagarelando, falando, sabe? Você vai ganhar ele calada, mas com atitudes que vão falar tão alto no ouvido dele, que vai lá dentro do coração dele, da mente dele, e ele vai entender como é maravilhoso ser filho de Deus através da sua vida, através do seu testemunho. E se você alcançar o seu marido, que muitas das vezes os maridos são aquelas pessoas mais difíceis do que pessoas de fora, né? Se você alcançar o seu marido, imagine pessoas que vão ver o seu testemunho. Então, a gente já tem que ganhar as pessoas de casa para ganhar pessoas no mundo, né? E muitas vezes a gente, sem querer, por causa das nossas atitudes, a gente está ganhando tanto as pessoas de casa como as pessoas do mundo. Porque a gente não precisa falar, que mulher adora falar, né? A gente precisa, sim, ter atitudes que toquem o coração, a mente e a espiritualidade da pessoa, né? A parte espiritual da pessoa. Amém? Vamos orar para que Deus, né, venha trazer esse entendimento, né, de como a gente lida com conflitos familiares de maneiras tão simples, que é só seguir a Bíblia, é só a gente ser fiel à palavra de Deus. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer, meu Deus, por essa palavra, por essa direção, meu Deus, que o Senhor esteja nos
ajudando a cada dia a dar passos mais largos na sua palavra, para que a gente possa amadurecer a cada dia mais, tanto espiritualmente como pessoas, que nós possamos ser filhos fiéis, Pai, à sua palavra, e que o Senhor possa estar nos direcionando, Pai, com todos os conflitos familiares, que a gente seja pessoas resolvedoras de problemas, pessoas que sejam direcionadas e foquem só na sua palavra, Pai. Para que a gente tenha sucesso no nosso casamento, na convivência com filhos, Pai. Em nome de Jesus nós somos gratos. Amém.